Boa noite a todos, paz e bem. Que bom estarmos juntos novamente para esse nosso encontro, a gente poder vivenciar esse tempo de fraternidade. É tão bom toda semana a gente poder se encontrar, mesmo que à distância, poder olhar para a cara de cada um, né, e recordar os momentos felizes que já passamos juntos e aqueles que ainda não tivemos a oportunidade de encontrar, né? A gente vai alimentando a expectativa de podermos estar juntos, vivendo em fraternidade. Vamos iniciar então o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos, então, esses dias, refletindo sobre os pilares da nossa espiritualidade. Nós conversávamos semana passada sobre a prioridade, a centralidade do Evangelho na nossa espiritualidade, né? Então, a importância da leitura bíblica, do estudo bíblico, principalmente dos Evangelhos. Falávamos também da fraternidade, como, de fato, o elo que une todos os outros pilares, né? A fraternidade é o espaço onde tudo acontece e que São Francisco tinha, de fato, um carinho muito grande pela fraternidade, que ele dizia que depois que o Senhor lhe deu irmãos, ninguém mais precisou mostrar o que ele devia fazer, mas o Altíssimo mesmo revelou, porque Deus fala em cada irmão que Ele nos dá. E falamos também sobre a oração, né? A oração é que nos anima, que nos fortalece, a oração é que nos dá o discernimento para a gente saber os caminhos a seguir, como que é importante a gente ser pessoas de oração, não apenas pessoas orantes, mas pessoas de oração. Onde quer que a gente seja em espírito de oração, né? Então, isso que nós falávamos semana passada. Hoje, o tema que nós queremos conversar sobre ele é a vida de trabalho, esse quarto tema, esse quarto pilar, vida de trabalho. Os nossos estatutos falam um pouco sobre a vida de trabalho. E aí a regra bulada de São Francisco é o que nós temos no início desse capítulo. Então, eu peço licença para ler o que o nosso estatuto e o que a regra diz sobre a vida de trabalho. No artigo 7 diz o seguinte: São Francisco e Santa Clara deram claro exemplo de amor ao trabalho. Assim afirma São Francisco em seu testamento: os que não sabem trabalhar, aprendam, não pelo desejo de receber o salário do trabalho, mas por causa do exemplo e para afastar a ociosidade. Através da atividade laboral, participamos dos trabalhos criadores de nosso Deus, contribuindo assim para uma sociedade melhor e não sendo peso para nenhum irmão. Aqueles irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente. Os irmãos procurem trabalhar o quanto possível em fraternidade, partilhando os serviços e os recursos dele emanado. Busquem atividades simples e honestas, coerentes com nosso propósito de vida. Esforcem-se para não ocuparem cargos de mando e, quando lhes forem confiados tais cargos, exerçam com espírito de partilha e simplicidade. Privilegie-se no trabalho dos irmãos e irmãs atividades que favoreçam a dignidade de vida em todas as suas formas de manifestação, seja no cuidado com a natureza, na produção agroecológica, na conquista dos direitos dos excluídos e na construção de uma sociedade de justiça e solidariedade. Empenhem-se os irmãos e irmãs nos trabalhos pastorais da comunidade, paróquia, diocese onde vivem. Busquem viver sua fé
não apenas em palavras, mas através da participação efetiva na comunidade de fé, construindo uma verdadeira igreja de comunhão e participação discípula e missionária. Que o fruto do trabalho dos irmãos e irmãs não sejam usados para atividades de especulação e acúmulos, mas sejam colocados a serviço da vida, seja para sua própria subsistência e de seus familiares, seja na manutenção dos projetos da fraternidade e na partilha com os mais necessitados. E para terminar, os irmãos e irmãs que estiverem impedidos de trabalhar sejam amparados pelos demais irmãos e irmãs em verdadeiro espírito de família. Que ninguém deixe de viver vida digna por falta de amparo e solidariedade. Isso diz os nossos estatutos iluminados pelos escritos de São Francisco, por toda a história que nós temos de espiritualidade em torno do trabalho. E a regra de São Francisco, a regra bulada, não sei se todos sabem, nós temos nos escritos de São Francisco duas regras, a regra não bulada e a regra bulada. A regra bulada é aquela que recebeu por escrito a aprovação do Papa, uma bula, por isso que é regra bulada. A regra não bulada, ela teve uma aprovação oral, não tem nenhum documento de aprovação pontifícia por escrito, Então, nós temos as duas regras, a não bulada e a bulada. A não bulada, ela é mais longa, porque é uma regra que não passou tanto por revisões da própria igreja, de cardeais, como a regra bulada. A regra bulada, ela foi aprovada pelo Papa no ano de 1223, então 3 anos antes da morte de São Francisco. Na regra bulada, no parágrafo 5, fala do modo de trabalhar. Os frades a quem o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente, de modo que, afastando o ócio, inimigo da alma, não extingam o espírito da santa oração e devoção, ao qual as outras coisas temporais devem servir. Como mercê do trabalho, recebam para si e seus irmãos o necessário para o corpo, menos dinheiro ou pecúnio, e isso humildemente como convém a servos de Deus e seguidores da Santíssima Pobreza. Assim ele escreve na regra, Então, no nosso caderno número 1, logo após a apresentação dos estatutos e da regra, já vem uma primeira pergunta para a gente responder, para a gente poder refletir. Diante do que foi exposto nos estatutos gerais de nossa fraternidade e no parágrafo 5 da regra bulada, analise como você tem vivido a graça de trabalhar. Graça de trabalhar. Qual seu modo de trabalhar? Ele está em sintonia com a espiritualidade franciscana? Então, estão aí pontos para a gente poder refletir, cada um pensar como que está de fato a sua vivência da graça de trabalhar. Depois, nós temos então um texto muito bonito, muito rico, que vale a pena ler, quem ainda não leu, vale a pena lê-lo, que é a espiritualidade do trabalho. Esse texto, ele vem apresentar para a gente como que o trabalho ele deve ser visto como algo profundamente espiritual, algo que nos conduz de fato a Deus. Quem escreve esse texto é o Frei Vitório Mazuco. Já falei dele aqui em outros encontros nossos. É um frade da província dos franciscanos de São Paulo. O Frei Vitório, então, escreve esse texto e nele ele é muito feliz quando ele fala do dinamismo natural do trabalho, como que o trabalho ele se insere na nossa humanidade, no nosso jeito de estar no mundo. Pelo trabalho é que a gente, de fato, vai realizando a nossa missão, nossa vocação, nosso ser humano, Como que o trabalho traz dignidade para a pessoa quando ela sente que ela está neste mundo, sendo, de fato, alguém que promove transformação, que promove
melhorias para si e para os outros, né? Então, ele fala desse dinamismo do trabalho, mas aí ele fala das relações de trabalho, como que o mundo do trabalho, no momento atual, de fato é um mundo bastante complexo, porque, e não só no mundo atual, né? Quando a gente pega na própria época de São Francisco, as relações de trabalho eram muito complexas, ou eram o regime feudal, né, onde os servos estavam de fato numa vida bem indigna, bem inferior em termos de conforto, de acesso aos bens que os seus senhores, e não viam muita perspectiva de mudança. Mas quando começa a mudar em Assis, dentro da comuna, também a relação de trabalho ela é muito problemática. São Francisco mesmo vai vivenciar isso quando ele percebe como seu pai, que era um rico comerciante de tecidos, explorava a mão de obra dos pobres, né? Então isso vai causar muita indignação nele quando vê a miséria daqueles que trabalhavam com seu pai, essa desigualdade entre aqueles que detêm o poder da máquina, né, da produção, e aqueles que trabalham. Então, já na época de Francisco, ele sentia essa desigualdade que foi sendo cada vez mais fortalecida com o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, como que o capitalismo, ele de fato, ele gera condições às vezes desumanas, porque não permite a todos terem acesso ao trabalho e um trabalho digno. Ainda hoje, pleno século XXI, a gente tem muitos casos de trabalho escravo, né? Ou similar à escravidão, né? Então, como que isso, a gente pode pensar isso em nossos tempos, ainda sobre isso, né? O trabalho, ele deixou de ser artesanal, artístico, para ser algo de produção voltado para o lucro, né? Então, para muita gente, o trabalho, ele é unicamente um meio para conseguir o dinheiro para poder comprar, para poder pagar suas contas, né? A pessoa vive em função do dinheiro que tem que receber. Não tem prazer no trabalho, muitas vezes não sente o trabalho como algo vocacional, algo que traz para ele dignidade, né? Então, como que a gente vê, de fato, tanta gente vivendo o trabalho como um grande fardo, né? Um grande peso. Depois, o Frei Vitório vai falar do dinamismo sobrenatural do trabalho, essa participação nossa na obra criadora de Deus, né? Como que a gente, quando descobre essa grandeza do trabalho, quando a gente consegue, de fato, elaborar um projeto de vida e a gente vai trabalhando a partir do nosso projeto de vida, a partir dos nossos sonhos, a gente vai conseguindo, de fato, se realizar dentro do trabalho. Existem muitas profissões que favorecem muito isso, né? Essa dinâmica interior, de proximidade com Deus, da realização de um projeto de Deus. A gente vê assim, quantos educadores, né, trabalham em escolas, trabalham em instituições de ensino e que fazem, de fato, conscientes da sua missão. Passam muita dificuldade, passam raiva, mas fazem com amor aquilo porque têm consciência da missão do educador. E assim, em todas as profissões, é preciso a gente resgatar esse dinamismo sobrenatural do exercício do trabalho, né? A gente está, de fato, no mundo com amor, amar o que está ao nosso redor, amar aquilo que vai acontecendo ao redor de nós. Trabalho é encontro de potencialidades interiores com as exteriores, diz o Frei Vitório. Todo trabalho é obra da inteligência e das mãos. É um fazer decisivo para a dinâmica histórica. Então, como que é importante a gente resgatar essa dimensão transcendente, espiritual do trabalho. Ele diz assim, não se pode falar do trabalho apenas na perspectiva individual, mas sobre a implicância de toda a sociedade humana que se estrutura e se desenvolve graças à diversidade de atividades. Cada uma deve ser considerada não só em si mesmo,
mas também em relação ao todo. A força de muitos é um vigor vital. A família humana, pouco a pouco, se reconhece e se constitui como comunidade do mundo inteiro. Isso já falava o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes. Melhorar o mundo corresponde ao plano de Deus. É serviço prestado à vida. O Concílio Vaticano II reforça esse valor ao afirmar que é de valor maior que as riquezas externas que se pode juntar. Tudo que os homens e mulheres podem fazer para alcançar maior justiça, mais ampla fraternidade e uma organização mais humana nas relações sociais, ultrapassa o valor do progresso técnico, pois esses progressos podem oferecer como que a matéria para a promoção humana, mas por si só não a realizam de modo algum. Assim diz o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes. Um dos documentos mais importantes para a espiritualidade do trabalho é a encíclica Laborem Exercens, que afirma que o eixo do ensino social é o homem solidário e o seu trabalho. O trabalho define o homem, mostra o seu ser, sua natureza como pessoa aberta ao mundo pela inteligência e pela liberdade, mas dentro de uma comunidade de pessoas. Deste modo se revela o ser do homem como imagem de Deus. Então acho que isso é muito legal. E assim a gente tem vários outros documentos na nossa igreja que falam dessa espiritualidade do trabalho. De modo especial, os documentos das conferências latino-americanas falam muito do trabalho em Medellín, Puebla, Santo Domingo, em Aparecida. A gente vai encontrar vários textos que falam sobre a dignidade do trabalho. O Frei Vitório, mais ao final, ele diz assim: trabalhar é a atividade do humano espiritual, comprometido com a realidade e pronto para melhorá-la, e completar assim a obra redentora. É mostrar com o suor próprio rosto qual é o projeto do Reino de Deus, agindo no miolo do mundo de produção como um sinal de alerta. Ontem éramos chamados a harmonizar dentro da própria alma a obra grandiosa de Deus. Hoje somos chamados a harmonizar a obra grandiosa de Deus lá onde existe desarmonia, imperfeição, injustiça, desnível social, opressão, sendo assim obrigados a ir além do espaço limitado da nossa piedade pessoal e acomodada. O mundo do trabalho afasta desta acomodação e mostra qual a realidade que precisa ser salva. Nada é uma tarefa tranquila e fácil. A espiritualidade da cruz fala alto no mundo do trabalho. Quem mais se empenha, mais sofre. Quem mais sofre porque ama, este empenha com paixão e profetismo, mais salva. A cruz é o símbolo do trabalho árduo da evolução. E aí vem a conclusão desse texto que diz: não esgotamos aqui todo o conteúdo da espiritualidade do trabalho. Destacamos apenas alguns aspectos para sugerir uma reflexão mais aprofundada que pode nascer a partir deste texto. O importante é perceber o trabalho como graça do Senhor, como dom de ocupar-se, distribuindo vida, vivendo em comunhão com o mundo e com a humanidade. É um modo de restaurar a harmonia da vida, trabalhando o espírito e a matéria. Quando trabalhamos, realizamos a continuidade da obra criadora de Deus. O trabalho distingue o humano de todas as criaturas, pois ele realiza no ser humano a liberdade, a razão e a vocação original para uma ocupação. O humano não existe de um modo estático diante de tudo que é, mas é no concreto do seu fazer um instrumento de uma obra maior. Assim ele termina, né? Então, creio que traz elementos
para a nossa conversa, para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse pilar da nossa espiritualidade, que é o trabalho. E aí nós temos 3 questões que dizem assim: sente-se participante na obra criadora de Deus ou o trabalho não tem esse significado para você? Como tem lidado com as dificuldades que a vida do trabalho apresenta? Como você tem participado das lutas por trabalho digno? Participa de alguma organização de trabalhadores, de algum sindicato? Sente-se solidário ao sem trabalho? E aí, então, sugere-se copiar 5 frases que mais lhe chamou a atenção no texto do Frei Vitório. Isso aí, quando forem fazer por escrito, né? Mas são aí várias questões para a gente poder refletir. Então, nós vamos abrir agora para o debate, né, para a nossa conversa. E aí, quem quiser falar, pode levantar a mão. E o tema nos provoca bastante, né? Quem começa? Frei Gilberto, eu li esse material de manhã. Sim. E agora, assim, na sua leitura, hoje eu conversei com uma prima minha sobre... Ela falou sobre o Bolsa Família, né? Que uma pessoa arrumou um emprego, ficou na experiência, 3 meses, sem ter assinada. Aí, quando foi assinar a carteira, ela não quis, já saiu, porque a gente já recebeu R$900 de Bolsa Família. Eu sei que o projeto é muito bom, entendeu? O projeto é muito bom. Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem se agarrar a esse valor e não ter entendeu, a carteira assinada. Assim, eu estou colocando porque ele não está no escrito, né? Mas é uma situação que nós vivemos hoje, uma realidade que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Eu sou a favor do Bolsa Família, eu defendo o Bolsa Família. Mas tinha que ter um meio, né, que a gente... Como é que poderia fazer, levar essas pessoas que recebem Bolsa Família a ter uma formação para poder... Né, eu sei que o projeto, eu não conheço o projeto, né, mas ele deve de abordar esse assunto, né? Que o Bolsa Família não é para toda a vida, é para a pessoa amanhã, entendeu? Mas eu não sei, a gente teria que conhecer melhor esse projeto para a gente poder até estar orientando as pessoas. Então me deixou bastante incomodado, né? Eu sei disso, igual aqui minha região é cafeeira. Então muita gente não foi pegar café porque recebe Bolsa Família. Aí o pessoal, quem tem, né, o café para apanhar, reclama do Bolsa Família. E gente que de esquerda, entendeu? Assim, independente de ser de esquerda ou de direita. Eu sei que o trabalho, eu não tenho desse negócio. E eu não meço as coisas, o bem que a gente faz, entre ideologias. A minha medida tem que ser o evangelho. Tem que ser o bem comum. Então, a minha medida, né, tem que ser o evangelho. Então, fazer o bem sem, né, querer um retorno. Mas a gente vê a situação do país que nós estamos enfrentando, né, enfrentamos desde 2018, né, muita mentira, muita fake news, muita ódio, e a gente não sabe como trabalhar essas questões, né, porque eles usam o nome de Deus e um monte de gente vai atrás. Pessoas, né, que infelizmente algumas muito sim, mas nós temos padres, bispos também, que levam essas pessoas atrás dessa gente. Então é uma situação que talvez não esteja tão relacionada ao trabalho, mas ao mesmo tempo está. Porque eu não vejo hoje... eu tenho sobrinho, né, criança, e vejo a minha sobrinha, né, mãe, e deixa o menino fazer o que quer. Então, na verdade, a educação de dar obrigação para as crianças tem que vir desde novo. Os pais hoje deixam os filhos muito à vontade. Eu, na minha infância, eu apanhei. Como eu louvo a Deus que eu apanhei. Mas eu nunca dei um tapa nos meus filhos. Meus filhos me respeitaram a vida toda. Até hoje, quando eu encontro com eles, me abraçam, me beijam no rosto, aonde estiver na rua. Então, não precisa dar um tapa em ninguém. Só que lá no passado precisava. Mas tem que educar, tem que ser firme. O pai e a mãe tem que ser firme. Dá obrigação aos filhos desde pequeno na casa. Mesmo que tenha um auxiliar que faça o serviço da casa, dê compromisso. Entendeu? Pode e não pode. Então, na verdade, isso tudo vem desde pequeno. O que pode e o que não pode. Eu tenho que aprender a educar meus filhos. Eu falo isso porque eu vejo a minha família, entendeu? Que a criança faz o que quer.
Entendeu? Então, isso, o que sociedade nós queremos para essas, né? Para elas mesmas, porque nós não estaremos mais aqui. Mas, então, assim, o trabalho em si, uns dizem, o trabalho dignifica, não, o homem dignifica o trabalho, ou seja, um depende do outro, dependemos do outro. A gente vê muitas pessoas nas ruas, eu hoje, né, em Una, eu passei, comentei o pessoal, eu saí e estava bebendo, mas aí um chegou, você tem R$2 para me dar? Aí eu falei, rapaz, para quê? Se você beber? Aí ele falou, rapaz, não, para mim fazer um macarrão. Me ajudava a fazer um macarrão. Eu falei, né, eu tirei uma mixaria e dei para ele. Eu falei assim, olha, sai dessa vida. Não, mas Jesus vai me tirar. Jesus, ele quer tirar você, mas depende de você. A resposta é sua. Então Deus não quer ninguém se entregue, entendeu? Mas infelizmente eles ficam alguns, Jesus vai me tirar dessa vida. Não vai, não. Ele quer que você saia dela, mas você tem que sair por si. Você tem que ter opinião, vontade. Então a questão da oração nos ajuda muito, porque a gente pode dizer alguma coisa para essas pessoas. Eu não tenho medo de passar em lugar nenhum. Entendeu? Eu cumprimento todos, aonde eu passo, eu cumprimento essas pessoas. São meus irmãos. Agora, é duro. Um lugar pequeno, igual aqui em Irupi, entendeu? Um lugarzinho pequenininho e tem gente na praça o dia todo, bebendo. Aí, o que a gente pode fazer? Me desculpe sair um pouquinho do assunto, Frei. Tá bom, mas é uma preocupação que eu arrasto ela comigo. E o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Qual o milagre Jesus tem que fazer para nós ajudar essas pessoas hoje? Porque o cristão é convidado a fazer essa mudança. Os milagres que Jesus fez, nós temos que... O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Também quem recebe Bolsa Família, o que podemos fazer para que eles façam um curso? E eu sei que existe para sair dessa dependência, mas muitos preferem ficar na dependência, né? Desde ganhar R$1.500, carteira assinada, para receber 900 do Bolsa Família. Então é duro a gente ouvir isso. Eu sei que é a realidade. E muitos, né, ainda gastam com outras coisas. Me desculpe, Frei, ter me alongado. Pessoal, me desculpe, tá bom ter alongado um pouquinho. Oi, Wilson. Eu particularmente, eu acho assim, se a gente for discutir essa questão do Bolsa Família aqui, daria um encontro, né? Porque eu acho que é um tema bem sério, né? Eu acho muito perigoso esse discurso de falar que a culpa de tudo é do Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família é um dos maiores programas de distribuição de renda que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que isso aí ajuda muita gente. E eu penso assim que tudo está interligado. Não adianta tirar aquilo que traz um pouquinho de coisa para dentro da mesa do pobre, para dentro da casa do pobre. A gente tirar isso, mas não dá o que precisa. Eu acho que aí entra a questão da educação, a questão do acesso a um trabalho digno, porque nem sempre os trabalhos que é ofertado para o pessoal é digno, a gente sabe disso. Então eu penso assim que existe uma gama de temas para a gente discutir, e a gente, em vez de discutir os outros temas que estão envolvendo toda essa dinâmica de exclusão, a gente ataca um programa que vai tirar a dignidade de muita gente, porque não é todo mundo que recebe Bolsa Família que não quer saber de trabalhar. Então isso aí ficou meio gravado como que o povo que recebe Bolsa Família não quer mais trabalhar. E isso não é verdade. Eu conheço muita gente que a Bolsa Família trouxe mais dignidade para dentro de casa e o pessoal continua ralando, trabalhando, né? Então eu acho que é perigoso esse argumento de que é o Bolsa Família que está causando tudo isso, né? Então acho que isso aí a gente precisa repensar essa lógica, repensar isso, senão a gente entra num discurso que é mais excludente ainda para os pobres, né? A gente vai tirar aquilo que traz já um pouquinho de dignidade para as pessoas, a gente quer tirar ainda deles, né? Mas esse é um tema que vale a pena depois a gente retomar num outro momento, né? A gente trazer esse tema de volta para a gente poder discutir. Mas vamos seguir, o Jair quer falar, né, Jair? O tema que ele traz realmente é polêmico, né, a questão do Bolsa Família, mas só 2 pontos importantes do Bolsa Família. Primeiro, que para a família receber, a criança tem que estar matriculada na escola e ela tem que frequentar, também tem que ter a carteirinha, né, de vacinação e controle, né, de frequência médica, aos postos de saúde e tudo mais, para que ela possa receber, tá? Se ela não receber, ou seja, isso é uma forma de incentivar que as famílias eduquem seus filhos e, ao mesmo tempo, também deem para elas tratamento de saúde, né? Que são 2 coisas básicas para a gente. Tá podendo falar muito mais, né? Mas eu também tenho feito essa reflexão sobre isso também, porque
as pessoas têm dificuldade de estar no emprego formal, né? Nós estamos com empregos aí sobrando no país, graças, né, às políticas colocadas aí a Deus. E só que as pessoas não vão preencher as vagas. Então, o meu companheiro aqui, ele trabalha no Serviço Jesuíta de Apoio a Imigrantes, onde ele todo dia está tentando captar para as empresas que colaboram, né, que contribuem com o Serviço Jesuítas de Apoio a Imigrantes, para poder empregar essas pessoas. A dificuldade deles está tão grande para poder completar as vagas, tanto que a oferta está boa, está latente nesse momento, graças a Deus, né? Que ele está também agora tentando ver se brasileiros também, tentando captar brasileiros para poder levar para as empresas. Ou seja, não só imigrantes, mas também brasileiros, para tentar viabilizar isso. Agora, em relação à questão do trabalho em si, o que eu vejo é o seguinte, acho que a precarização também, a reforma trabalhista foi muito perversa. E a questão também da reforma da Previdência, são duas coisas que eles fizeram, que eu chamo de golpe depois do golpe, que acho que desanimou as pessoas um pouco. Quando ela pensa em receber, por exemplo, R$ 1.500, que é o salário mínimo hoje, ela faz as contas do que ela tem que gastar, pagar aluguel e deslocamento e tudo mais, e mais os descontos que tem, né? Ela desanima de ter um emprego formal, ela prefere ficar pegando bico, sendo diarista, ou então recebendo Bolsa Família. Eu acho que isso tem essa questão que atrapalha um pouco as pessoas estarem à disposição para trabalhar, sabe? E fora também a cooptação, né, pelo tráfico. Eu acho que as igrejas têm vendido muito aquela teoria da prosperidade. Aí a pessoa fala, Jesus vai me tirar dessa, ou que ouvindo muito pastor, ou então padres retrógrados, né, fica vendendo essa ilusão para as pessoas. Então acho que isso tem afastado muito, sabe? Acho que é um parênteses que eu faço. Em relação à reflexão que o Frei Gilberto traz, né, eu particularmente, assim, sem querer me gabar, eu sempre procurei, né, colocar a espiritualidade no meu trabalho, né? Trabalhei dos 10 anos aos 15 anos, aos 25 anos com meu pai, né? Desde criança, comecei a trabalhar com ele. Ele era eletricista automotivo, né? Trabalhava com oficina. Depois fui para a CEMIG, trabalhei na CEMIG mais 36 anos e aposentei ano passado. E sempre procurei, sabe? Dentro da minha atribuição enquanto trabalhador, ao atender determinado chamado, determinado cliente que chegava para a gente dentro da própria empresa, é ser um servidor para aquela pessoa, né? Acho que isso, que a pessoa precisa de você naquele momento. Eu acho que o trabalho é muito nesse sentido, você está se sentindo capaz de atender uma demanda da pessoa, né? Seja ela no campo ali do campo laboral, né? Mas que isso também acaba que reflete também na vida dela. Depois ela foi bem atendida, a pessoa lá é bacana. Eu acho que isso nos reverbera enquanto seres humanos, né? E até no aspecto cristão, espiritual da palavra. Basicamente é isso, né? Em relação à questão de se envolver, né? E procurar ter uma atuação no sentido de melhorar a condição das pessoas, né? A questão do sem trabalho também, que se preocupa com isso. Também falei um pouco sobre isso, né? Eu tenho preocupado sobre isso, tenho feito reflexões. Eu atuo no sindicato, né? Você sabe que eu já falei várias vezes, sou diretor sindical também, do Sindeletro, que é o nosso sindicato de categoria. Desde que entrei para a empresa, já fui logo me sindicalizando e logo que pude me tornei diretor. Então, assim, tentei também, nesse sentido, contribuir com a luta, né? Não só da minha categoria, mas hoje eu atuo em várias outras lutas, para além do nosso corporativismo, né? Para tentar também dar trabalho digno para as pessoas, né? Então, acho que isso é uma forma de você se doar, né? Tentar ser na minoridade, sem querer galgar cargos de importância ou ganhar dinheiro com isso, mas também estar servindo ao outro no campo da espiritualidade e na fraternidade franciscana. Acho que eu vejo muito dessa forma, espero estar correto na minha avaliação. Obrigado. Obrigado, Jair. Agora, Rosalva. Oi. Quando eu li, aliás, desse caderno 1, o texto que mais me provocou, que mais me tocou, que mais me emocionou, essa pérola, quando eu não só li, porque eu estudo o texto, eu amo o texto, e quando eu reli, eu grifei com minhas canetinhas de todas as cores, eu escrevi nas bordas dessa pérola desse texto do
Tumazuco sobre a espiritualidade no trabalho, e eu estava fazendo isso durante a leitura desse texto, e todo o meu trabalho na rede pública estadual de educação foi passando como um filme na minha cabeça. Aliás, não só na minha cabeça. Durante a leitura desse espetáculo de texto sobre a espiritualidade, a minha vida profissional toda foi passando como um filme no meu corpo inteiro. Apesar do meu corpo inteiro ser bem pouquinha coisa, né, gente? Foi passando, não foi como um filme na minha cabeça, não. Foi no meu corpo inteiro, com intensidade, porque eu não fazia a menor ideia, né, que a espiritualidade franciscana, já naquela época, perpassava o meu trabalho. O meu trabalho na educação pública por 30 anos me tornou uma pessoa muito melhor. Sem o meu trabalho na educação, sem aquele trabalho, sem a minha sala de aula, sem o bem que eu sabia que estava fazendo aos meus alunos e alunas, eu hoje seria, eu acho que uma merdinha de pessoa. Então, o meu trabalho, ele me trouxe muito mais felicidade que dinheiro. Muito mais. Dinheiro foi o suficiente para completar a felicidade que meu trabalho me trazia. E até o último dia, eu não fiquei aguardando ansiosa a minha aposentadoria. Claro, queria me aposentar para fazer outras coisas para além da escola. Mas, até o último dia de aula, eu subi na mesa do professor para dizer poema para as minhas alunas e alunos. E eu fui feliz com o meu trabalho. E eu sinto muita pena do sem trabalho, daqueles cujo trabalho se tornou um peso, né, nessa sociedade capitalista. Eu sinto muita solidariedade. E como Jair, né, assim que eu, bem novinha, cheguei na educação escolar, eu me sindicalizei, porque eu sabia que era ali, junto com meus colegas, que não era na sala de aula, dando uma aula menos qualificada porque eu ganhava pouco. Eu tive essa consciência. Não era desqualificando a minha aula porque eu ganhava pouco, e falava isso com meus colegas. Eu sabia que existia um fórum onde eu iria contribuir para qualificar esse trabalho que me fazia tão feliz, qualificar para todos os meus colegas. E eu fui daquelas sindicalistas, aliás, sou até hoje. Já tenho 10 anos fora da escola, mas eu não me aposentei da luta sindical. Nós já nos encontramos em várias reuniões, né, Jair? Então, eu sou militante, eu sou sindicalista desde que eu entrei na escola, por entender que a gente precisa dignificar nosso trabalho cada vez mais, porque esse trabalho só traz felicidade através da nossa luta pela dignificação dele. Então, é isso que eu queria falar. Eu fiquei muito... Espiritualidade, eu adorei esse texto do Mazu. Adorei. E me senti dentro dele. Beijo, gente! Obrigado, Rosalva. Agora é o Clécius. Gente, boa noite a todos, paz e bem. Ai, muito bom estar aqui conversando com vocês, que eu fico muito sozinho e eu adoro. Já agradeço de antemão poder compartilhar a voz, escutar a voz de vocês, que é bom demais. Como o Frei disse, se a gente for discutir as questões trabalhistas, a gente abre um curso de especialização só para falar sobre isso, porque tem assunto demais. E aí, alguns tópicos que o pessoal foi falando, o Alisson levantou a questão do Bolsa Família, né, e o Frei muito bem também ponderou sobre a questão da inclusão social por meio do Bolsa Família, não só a inclusão social, mas a possibilidade de diminuir as desigualdades.
Mas, de fato, a gente tem um problema, uma dicotomia que eu fico em conflito. Primeiro, o Bolsa Família é um programa muito bom, essencial para essa dimensão de desigualdade que tem no país. Ao mesmo tempo, quando o país começa a crescer economicamente, a gente tem um reflexo logo nas taxas de emprego. Quer dizer, tem muita gente empregada, e isso é bom. Então, as taxas de emprego caem bastante, né? A gente está em torno aí de 6%, graças ao crescimento econômico. Mas, junto com o crescimento econômico, aí vem a dicotomia. Vem também o aumento do consumo, né? E o consumo, pensando numa ecologia integral, ela briga, né? A gente precisa ter um consumo consciente, mas ao mesmo tempo não são todos que têm consciência para consumir conscientemente, né? Então, e aí essa dicotomia e esse ciclo a bola fica girando, quer dizer, desemprego baixo, as pessoas se alimentando, mas o consumo aumentando, né? E o consumo é desenfreado. E por que acontece tudo isso? E por que tem pessoas que agora estão recebendo Bolsa Família e não querem trabalhar, ou não desejam trabalhar, né? Bom, para mim, tem a questão cultural do brasileiro, né? E perpassa pela cultura. A gente, assim, não é bom tirar férias, que eu recebo sem trabalhar? Não é ótimo fazer isso? Então, assim, a gente vive essa dicotomia. A nossa cultura, muita gente gosta de trabalhar, quer trabalhar, mas ao mesmo tempo, assim, se puder ganhar mais, trabalhar menos, essa é a frase mágica. Trabalhar mais, trabalhar menos e ganhar mais. Então a gente fica nesse conflito. E para vencer isso, né, precisa de educação, precisa de cultura, precisa de ética, precisa de religião, está tudo interligado, né? Então, assim, o trabalho, todos nós sabemos que precisamos, do ponto de vista econômico, e a gente tem que extrapolar essa mentalidade econômica e ver que é importante para o nosso crescimento pessoal, como a Rosalba falou. Nós vamos crescer junto com as outras pessoas, mas isso perpassa pela ética, né? Então eu tenho que... Ética e religião. Se eu sou cristão, eu tenho que viver o cristianismo dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro da comunidade religiosa que eu estou participando. Mas isso não são todos. A gente vê aí pelas inúmeras igrejas aí, seja elas protestantes, seja elas evangélicas, seja a igreja católica, a gente tem ainda muita gente que não está frequentando isso. E dependendo do tipo de mensagem que é passada, a mensagem da prosperidade, por exemplo, deturpa completamente isso e bagunça isso, né? Quer dizer, eu vou ter trabalho para ganhar mais, para ter prosperidade financeira e econômica. E não é essa prosperidade que a gente está buscando, que a Igreja Católica prega. É uma outra prosperidade, né? Então, assim, é muito complexo, né? A gente precisa de pessoas cada vez mais capacitadas, sociólogos, psicólogos, economistas. Também tem que ser uma ampla rede de conhecimento para a gente conseguir lidar com isso e equalizar, para a gente ter crescimento econômico, para a gente ter dignidade no trabalho, para ter pessoas saudáveis mentalmente, biologicamente e também religiosamente, né, no seu emocional, no seu espírito, espiritualmente, para estar vivendo uma sociedade de fato de fé, de fraternidade, de caridade, pensando ainda em toda essa ecologia que envolve a questão do trabalho, dos consumos, que gera essa dicotomia com todo esse pensamento nosso de querer preservar a Mãe Terra, preservar a criação por mais anos possíveis. Obrigado, gente. Angelita. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Grande parte do que eu anotei para falar aqui, o Clécio já abordou, então eu vou dar uma puladinha aqui. Concordo que a questão com relação ao trabalho ela é uma questão cultural, né? Nas nossas sociedades, né? Nas sociedades ocidentais, capitalistas, né? Bem sucedido é quem ganha muito, gasta muito e exibe muito também.
Então, assim, uma pessoa que... Eu conheço várias pessoas que têm um salário baixo, mas por esse salário conseguem viver, né? Sem luxo, sem maiores... Eles são muito felizes e, para mim, são pessoas bem-sucedidas, porque vivem do suor do seu trabalho, né? E eu penso que essa questão da espiritualidade franciscana no trabalho, eu nunca, até começar a estudar, né, com você, eu nunca tinha pensado nisso, pautado isso como a conduta no trabalho, como parte da espiritualidade. Mas eu penso que eu vivi isso em grande parte da minha vida. Eu trabalho 30 anos na Prefeitura de Belo Horizonte, tenho muito orgulho disso, né? Eu passei em concurso público, eu procurei sempre, né, desempenhar as minhas funções, seja ela de postos de comando, né? Eu ocupei por mais de 20 anos postos na Prefeitura, que me deram orgulho, não pela questão de ganhar muito, não por isso, mas porque, na verdade, eu entrei na Prefeitura quando Aí, o que eu penso, assim, que quando a gente consegue ver no fruto do seu trabalho que você contribui para a vida das pessoas, lógico, o salário, o emprego, né, o trabalho é importante porque ele te permite ganhar o sustento, né, mostrar aquilo que você é capaz de fazer e eu acho que a terceira medida é contribuir em alguma medida para a vida das pessoas. E aí, quando eu deixei em 2018, por opção, eu pedi para sair do cargo que eu ocupava, né? E meu salário diminuiu muito, eu mandava num monte de gente, passei a não mandar em ninguém. E aí tinha gente que me gozava, falou assim, nossa, não gosto mais. Eu falei, olha, agora eu estou muito mais tranquila. E eu percebo que quando você faz aquilo que você faz com dedicação, você, independente de ganhar um salário alto ou não, você conseguir visualizar ali qual que é o fruto do teu trabalho, em que aquilo contribui para a vida das pessoas, né? Você consegue se realizar. Hoje, por exemplo, eu nem atendo público mais, não coordeno nenhum projeto, mas de analisar os meus processos lá, eles vão resolver um problema, melhorar a vida de um professor, de um auxiliar, de um motorista, de um procurador, de um médico. Então, assim, essas pessoas atendem na ponta. Então, eu sinto que eu consigo contribuir desta forma. E o fato de estar, né, fazendo essas leituras com relação à questão da espiritualidade franciscana, eu vejo que a questão mais importante não é o salário, não é a posição, é isso, é conseguir ver sentido no seu trabalho, né? E hoje a gente vê, o Clécio começou a falar aí da questão dessa teologia da prosperidade, né, que é terrível, e que por que as pessoas não se enxergam no trabalho formal? Não é só por causa de programas, né? Lógico, tem gente que pensa assim, eu prefiro ganhar Bolsa Família, tá. Mas não é só por causa disso, é porque ela não vê no trabalho formal a valorização dela mesma e a valorização financeira. Porque ela aprende lá na igreja dela que ela tem que ganhar muito, porque Deus vai abençoar, mas o abençoar deles é o financeiro, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho, enquanto franciscanos, de ajudar a desmistificar isso, né? De mostrar para as pessoas, olha, o fruto do seu trabalho é o que alguém falou aí, né? Que eles falam que o trabalho dignifica o homem, mas nós, né, dignificamos o trabalho. Então, assim,
eu acho que é um grande desafio para nós franciscanos é esse, sabe? Conseguir mostrar para as pessoas a importância do trabalho deles, né? Da faxineira, do gari, né? Do advogado, do administrador, de quem for, mas que ele tem uma parcela de importância porque faz aquela pessoa crescer e faz a sociedade também crescer. Aí eu penso que se as pessoas começarem a ver isso, sabe, como assim, o trabalho com esse aspecto, muda também um pouco essa questão aí talvez um comodismo, né? Não sei coisa. E eu só queria falar a respeito da questão do sindicato, né? O Jair muito bem colocou aí como que essa luta é importante, né? Porque independente igual a Rosalva falou, né? De ter vivido a vida toda aí, eu nunca ocupei posto na direção do sindicato, não, mas eu participo de tudo. Hoje mesmo nós tivemos assembleia de manhã e nós conseguimos colocar 129 pessoas numa assembleia, que é dificílimo conseguimos fazer tal. E uma das coisas que a gente colocou hoje na assembleia, nós queremos salário, mas queremos valorização, queremos respeito, né? E essa é uma luta muito importante, né? Por exemplo, a cidade igual Belo Horizonte, agora que a gente conseguiu aprovar uma lei contra o assédio. Olha para você ver, uma cidade grande como Belo Horizonte, avançada, tal. Então, quer dizer, tem muito para ser feito nos espaços, né? E cabe a nós ocupar isso aí e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Hoje, desculpa, falei demais. Tá ótimo, Angelita. Não, muito bom. E o Henrique? Oi, gente, o prazer está aqui com vocês, escutando. Na verdade, é tão gostoso ficar ouvindo, né? Que a gente pode cair nesse pecado, né, Angelita? De ficar só ouvindo e não falar nada, né? Hoje, especialmente, esse texto realmente, fazendo minhas as palavras da Rosalva, né, Rosalva? Esse texto, ele calha profundamente no coração da gente. E eu, especialmente, eu entrei na Justiça do Trabalho no dia 1º de abril de 1987. Estou até hoje na Justiça do Trabalho e hoje trabalho na Escola Judicial do Tribunal aqui em Belo Horizonte. E eu trabalho numa revista, a revista da escola. A próxima revista será número 109 e o tema é o trabalho escravo, é o assédio. É um tema muito palpitante. Todos os textos passam pela minha mão, que olha o português e a adequação das normas, o direito, eu e uma colega minha. E então isso chama a atenção da gente, e trabalhando no judiciário e assistindo o que aconteceu recentemente, por exemplo, com a magistratura, né? Recebendo essas diferenças, esses penduricalhos lá em cima, num país como o nosso, que tem um salário de R$ 1.500 mínimo e salários da magistratura lá em cima, uma diferença enorme, e parece que eles não querem debater isso, discutir. Também faz parte do sindicato e estamos trabalhando, fizemos reunião e temos feito, e vamos fazer agora na sexta-feira, inclusive, na quinta-feira, em frente ao tribunal, sobre questões que nos dizem respeito, mas chamar a atenção à diferença que existe entre um segmento e o outro. Mas trazendo para o nosso coração, trazendo para nós, eu como servidor, bem pago, salário alto, com tantos anos, né? Fui diretor do tribunal, já fui tudo aqui. E agora, a gente vê do nosso lado o terceirizado. E eu prefiro eu chamo, não sei se eu já disse aqui, o escravizado da Justiça do Trabalho. Do nosso lado, alguém ali, e o meu colega não se incomoda, e eu me incomodo. Não sei se é por culpa do Frei Gilberto, né? Que a gente fica aqui ouvindo as mensagens lindas toda manhã, e isso dentro da gente, e faz a gente sair da inércia, né? E, meu Deus, eu tenho ouvido tanto, colhido tanto, bebendo tanta água pura, água boa, né? E eu não colocando em prática, não tem como, né? E isso, então, assim, eu estou mais aqui falando para vocês, que eu tô ficando incomodado com tanto texto bom, e eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo responder positivamente
mas pelo menos estou incomodado, sabe, Freire? Porque, poxa vida, né? A gente tem a chance de ouvir isso aqui tudo, de pertencer a um grupo seleto, né? É uma bênção para mim. E não está rendendo muito, não está falando e tal, mas eu, de fato, estou incomodado. Assim, por exemplo, quando fez a questão aqui da igreja, eu não estou conseguindo, dentro da minha igreja, aqui onde eu moro numa favela, moro no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, e não tenho conseguido participar da igreja, né? Assim, participo da comunidade, gosto tem aqui uma pessoa que tem um exemplo lindo, maravilhoso, chama Júlio Fessor. E ele dá um exemplo lindo aqui na comunidade. A gente contribui, a gente está com ele, mas em termos de igreja, assim, eu não tenho conseguido, sabe, avançar. Eu acho que eu preciso mais da ajuda sua. E vim para cá também porque minha esposa é daqui, e também para ajudar e para construímos aqui um espaço mais digno para a gente, para ela, para nossa família, e para estar aqui junto das pessoas que precisam, né? Mas, enfim, eu acho que faltando muito, né? Mas agradeço muito pela partilha, pela ajuda, pelos exemplos de vocês. Beijo grande, obrigado. Obrigado, Henrique. É isso mesmo, Henrique. O incômodo já é o começo da mudança, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que a gente se sente incomodado. Inesita? Eu fiquei ausente porque estava coincidindo com encontros da CBX que eu participo, e era exatamente na terça. Hoje eu cheguei atrasado porque eu faço um curso de cerâmica, mas eu sou uma pessoa assim que procuro me envolver. Eu não tenho muita condição hoje, pela idade, pela dificuldade de locomoção à noite, porque cidade grande isso é difícil. Mas eu não deixo de me envolver nas coisas que eu acho que são importantes. Eu ouvi aí a respeito da Bolsa Família, e eu queria falar a respeito da Andréia, uma pessoa que foi minha empregada muito tempo. Chega uma hora que nós, classe média, não podemos mais ter empregado porque os impostos, os descontos são altos e que também atinge ao empregado. E ela achou melhor ser faxineira. E continuou como minha faxineira e de várias outras pessoas que a gente foi indicando, e ela é uma pessoa muito trabalhadora, tem 5 filhos, recebe Bolsa Família, mas vive com dignidade. Ela não recebe Bolsa Família para ficar à toa, ela melhorou a condição de vida dela. O que a Bolsa Família é destinado para os filhos, o trabalho dela pôde melhorar as coisas da família. Conseguiu construir uma casa, a família dela tem pedreiro, tem tudo, ajudou. E eu admiro ela demais. Essa casa dela é município de Itabirito. Ela vem a Belo Horizonte, aqui no Itapuã, saía de casa 4 horas da manhã para chegar 7h30, 8 horas nas casas para trabalhar. Saía 4h30, 5 horas para pegar o último ônibus para chegar na casa dela a tempo de atender os filhos. Então, eu acho que Bolsa Família ajudou a dignidade da pessoa pobre, da pessoa... Não é só gente vagabunda. É verdade que muita gente não quer trabalhar para catar café. Será o que eles recebem? Qual é a condição de trabalho que ele tem? Muitas vezes as pessoas andam naqueles caminhões que não têm o mínimo de condição de segurança, no sol. Será quanto que eles recebem? Eu não sei, porque eu não mexo com isso. Mas quando a gente tinha sítio, meu marido era contador, ele incentivava todos os fazendeiros a registrar os empregados, a pagar, que era um direito da pessoa, era uma garantia para o próprio empregador. E ele nem cobrava, ele vivia fazendo isso, registrava a gente, dava baixa, mas tudo que a gente pôde fazer de orientar um e outro, porque às vezes o próprio empregador no interior, fazendeiro, são pessoas assim, rudes, que não têm conhecimento. Ele ainda falava, se um boi chifrar um empregado seu aí, você vai ter que pagar o resto da vida. Se você pagar o INSS,
ele vai ter um amparo que te libera. Então, que nós, como cristãos, temos que estar atentos e tentar valorizar o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Na medida que a gente consiga e que a gente se esforce para fazer isso, a gente está dando pequena participação. Pode ser uma gotinha d'água, mas é uma gotinha d'água que talvez seja importante na vida daquela pessoa, né? Então, eu acho que esses encontros nossos são ótimos e tudo que a gente puder aprender de bom que todas as congregações têm, mas eu sou franciscana e inaciana. Em tudo amar e servir, paz e bem, e o que puder fazer, né? Sempre atento. Acho que é esse fato assim, de nos colocar atentos ao outro, o que ser ponte. Para que mais? Não precisa parecer, tá? Tem um negócio, posso ajudar? Vamos tentar. Então é isso que eu acho. E adoro as mensagens, reflexões do Frei Gilberto, repasso para muitas pessoas e muitas me pedem essa série sobre a economia de Francisco Picard. Uma arquiteta, eu mandei para ela a primeira, ela falou, que maravilha, me manda todas. Então eu fazia questão, eu recebia antes de ouvir, já mandava para ela. E eu acho que é uma maneira também da gente dar oportunidade a outras pessoas de conhecer e de pensar. A gente não pode obrigar ninguém a pensar igual a gente, mas a gente dando a oportunidade da pessoa tomar conhecimento de alguma coisa e ela tem a liberdade de pensar, já vai mudar alguma coisinha. Penso assim e enquanto eu puder eu vou continuar agindo assim. Obrigada. Obrigado, Nesita. Muito bom. O Jair? Só mais uma questão rapidinha, duas questões. Além da teoria da prosperidade, tem a teoria da dominação também, né? Está colocada aí. Então, nesse sentido da teoria da dominação, quem defende o Estado mínimo, por exemplo, não quer saber de pessoas contribuindo com o INSS, pessoas contribuindo com o FGTS, né? Porque o INSS propicia, além de uma futura aposentadoria, que tem um benefício, mas também tem acesso à saúde. A rede pública de saúde, né? Te dá a condição de você ter acesso à saúde. Então, eles querem um Estado enxuto, não querem saúde pública, não querem que ninguém contribua para que o Estado não tenha interferência sobre isso. Em relação ao FGTS, né? Também que na formalidade você recolhe regularmente, você e empresa, inclusive, né? Ele é gerado, né? O FGTS ele é revertido para, por exemplo, para a questão de financiamento imobiliário, né? Que hoje o Minha Casa Minha Vida que é tão forte aí e tão importante. Então, essa questão da teoria da dominação, esses mentores, né, dessa teoria, eles estão fazendo a cabeça das pessoas que é melhor que elas vá para o mercado informal, que elas vão se tornar empreendedoras e não, mas só que não vai ter garantia nenhuma futura, esquece, vão envelhecer. Em relação ao café, né, que o companheiro Gilson trouxe aí, as pessoas preferem trabalhar lá recebendo Bolsa Família, mas trabalhar na fazenda de café. Minas é o campeão do trabalho escravo, né? Ano passado, o Ministério do Trabalho fez aí as fiscalizações em todo o Brasil. Minas é o estado com o maior número de papel. Minas e São Paulo estão liderando, né? E onde está o maior número de trabalho análogo a escravo? Nos cafezais e nas plantações de cebola, etc. Né? E nas calvoarias. São fortes em Minas Gerais. Então, assim, essa pessoa é sujeita a ter uma condição precária de trabalho e não querer se formalizar para poder sujeitar isso, né? E receber o Bolsa Família ou estar com a renda mais assim, menor do que deveria ter para poder achar que está ganhando. Né? E o futuro a Deus pertence e ela não sabe qual será o futuro dela. Né? Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso e papel nosso tentar retransmitir isso para as pessoas e fazer com que elas tenham esse pensamento diferente do que a teoria da dominação tem nos trazido aí.
Obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigada. Tines. Ô Frei, eu quero dar os parabéns para cada um que falou, que expôs a sua ideia, que expôs o seu trabalho, a sua missão. Vocês saíram do texto do Mazuco e pegaram direitinho a bula de São Francisco, que o trabalho é um serviço. Vocês são pessoas que servem, cada um no seu trabalho, cada um na sua realização pessoal e servindo. Que coisa linda! Eu estou encantada com vocês, viu? Vocês foram lá, são franciscanos realmente, preocupados com os pobres, com a pessoa que não recebe o justo salário, então, que não recebe salário algum. Olha, vocês são franciscanos. Muito obrigada. Obrigado, Chinês. É isso aí. Eu acho que cada um vai contribuindo do seu jeito, com a sua profissão, com o seu trabalho, né? Para a gente terminar a nossa reflexão, uma homenagem à Rosalva, né? Ela foi postando aí várias músicas durante o nosso encontro. Tem uma música que eu gosto muito, uma verdadeira poesia, que é do Gonzaguinha, que ele chama Um Homem Também Chora. E o Gonzaguinha diz lá assim: um homem se humilha, se castra no seu sonho. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. 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 É isso aí, Rosalva. Muito bom. O Cledenilson é um aspirante nosso, começou semana passada o aspirantado, né? Está presente. Podia se apresentar, né, para o nosso grupo, o pessoal, quem não conheceu ele ainda, né? Ele é bem aqui de pertinho de Belisário, sabe? Vai lá, aí. Boa noite a todos. Como o Frei mesmo falou, né? Eu cheguei recentemente. Eu sou aqui de perto, bem daqui do lado de casa, do estado do Pará. Comecei no mês passado a minha caminhada formativa para me tornar um frei futuramente, se for da graça de Deus, não é? E é um enorme prazer conhecer todos vocês. De qual cidade? Muito bom. Eu tenho 23 anos. Não, de qual cidade do Pará? Sou natural de Castanhal. Fica perto ou longe de Belém? Olha, fica mais ou menos 1 hora, 1h30 de viagem. Então perto. Próximo. Pertinho. Muito bom ver a juventude aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu tô Muito bom. perguntando para ver como é que a gente vai coordenação lá, porque para ver pegar o avião, não sei, vai ficar mais fácil. Muito bem. Muito bem. Então nós vamos terminando o nosso encontro, né? Agradeço a todos vocês. Muito bom. No próximo encontro, então, nós vamos falar do outro pilar, que é a vida de estudo, né? Então, quem ainda não leu o texto, vale a pena ler também. É um texto muito bom de um frei francês que escreveu, que é um texto muito legal. Bom, então Frei, que o senhor... Frei, só eu pedi um favor, se você puder disponibilizar os textos mais cedo, assim, sexta-feira. O caderno está disponível lá no grupo, o caderno inteiro está disponível já lá no texto. Hoje eu coloquei o texto para lembrar, né? Mas eu vou já colocá-lo então lá também,
Mas eu coloco o texto do próximo semana, tá bom? Beleza. Então, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite para todos. Paz e bem. Boa noite, paz e bem, Frei, todos vocês, irmãos e irmãs. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.